dia, boa tarde, boa noite para você que nos assiste. Eu sou Matheus Pego, aqui da PV Clean, Grupo SolarView, e iniciamos hoje mais um Suncast. Estou aqui com meu grande amigo Roger, que está presente em praticamente todos os episódios. Estamos aí. E hoje, né, Roger, a gente tem a grande figura do mercado solar. Posso dizer com todo respeito que é um dinossauro do setor. Com todo respeito, tá, Gilbertinho? Esse é o Gilberto, o cara que instalou o meu primeiro sistema fotovoltaico. O primeiro sistema fotovoltaico vendido por Matheus foi o Gilberto, que proporcionou a execução. Então, vou passar a palavra para Roger, para se apresentar, e na sequência para o Gilberto. Valeu! Isso aí, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aí a mais um Suncast, que é o podcast mais solar do Brasil. Estamos com uma grande figura aqui do mercado fotovoltaico, um grande empreendedor também, que hoje está fazendo uma revolução no mercado fotovoltaico. Ele vai contar mais um pouquinho dessa trajetória aí pra gente, capacitando praticamente todo o Brasil, né? Isso é muito legal também. E claro, sempre com parcerias, novidades. Tá aqui uma grande novidade do mercado fotovoltaico também, a gente já conta mais um pouquinho. Seja muito bem-vindo, nosso amigo Gilberto. Obrigado, pessoal. Obrigado, Matheus. Obrigado, Roger. Fala, pessoal. Prazer estar aqui no Suncast junto com o pessoal da SolarView, PV Clean. Eu sou o Gilberto Camargos. Hoje eu estou como diretor executivo da Solax aqui no Brasil. E, que nem o Matheus falou, né, já tem um tempinho de estrada nesse mercado. Eu comecei me aventurando em fabricar módulos fotovoltaicos, né? Isso no longínquo ano de 2011. Nossa, mas antes da 482. Antes da 482. Na verdade, naquele período ainda estava bem embrionário o projeto, mas a gente já estava prototipando na época. E depois, rapidinho, a gente viu que fabricar módulo fotovoltaico não era o esquema não era o caminho a ser seguido pelo mercado, né? Tanto é que depois da gente ver alguns gigantes aí, fizeram a mesma coisa e quebraram a cara. Eu, pelo menos, gastei menos do que eles para fazer isso. E nessa trajetória acabei virando, a gente se autobatizou como consultor de energias renováveis, que depois o mercado rebatizou como integrador, e aí nessa jornada acabei instalando o primeiro sistema do Matheus. Legal, legal. E eu lembro também, Gilberto, que esse sistema, né, foi na cidade, se não me engano, São Romão. São Simão, em Goiás. São Simão, em Goiás. E um sistema que eu demorei, foi o meu primeiro sistema vendido. E eu demorei 1 ano para vender. Para aquele cliente? Não. O seu primeiro sistema? O meu primeiro sistema, na minha trajetória comercial, eu entrei, né, tentando vender, e demorou 1 ano, sabe? E aí, de repente, eu faço uma venda por telefone para Goiás. Aqui de Belo Horizonte, pra quem não sabe. Aqui de Belo Horizonte, e na hora que eu desliguei o telefone, eu pronto, o negócio azedou. Porque como é que eu vou instalar isso aí? É o PDCA, né, Matheus? Promete e depois corre atrás. Exatamente. Boa. E aí a gente ligou pro Gilberto foi lá e fez acontecer. E você estava na SolarVolt, né? Exatamente, a gente estava na SolarVolt, e o interessante é o seguinte, você vê como que é a vida do integrador, né? Nunca mais vi esse cliente. Então, acho que... Sim, acho que o sistema está funcionando até hoje. Mas eu tô mostrando que a gente não tá acostumado, né? Principalmente naquela época, a gente não estava acostumado com pós-venda. Nenhum. Zero. E a gente vê que essa prática ela ainda continua no mercado. Hoje a gente atua no pós-venda, então dificilmente se eu tivesse vendido hoje eu não atuaria, né, nesse lado. Mas isso que aconteceu ali, de você instalar, hoje você está numa grande marca, né, uma marca inclusive multinacional. Como que foi essa trajetória de integrador, consultor energético, para chegar onde você está hoje? Tá. Eu falo que eu caí no mercado fotovoltaico de paraquedas, né? Eu sou formado em comunicação social, com ênfase em publicidade e propaganda, e sempre trabalhei no ambiente do marketing, do planejamento estratégico, das campanhas publicitárias. Inclusive, o meu mercado é um mercado que foi engolido pela tecnologia. Hoje, você não ouve falar de agências de publicidade. Hoje, você tem agências de marketing digital. Sim. Então, aquela publicidade tradicional que tiveram grandes nomes, igual Washington Oliveto, Anisa Guanais, esses caras, isso não existe mais, né? Hoje o que você tem aí são as agências de marketing digital, marketing online, enfim. E eu sempre fiquei nesse ambiente da publicidade, do marketing. E eu estava morando nos Estados Unidos na época, eu mudei para lá em 2008, 2009, se não me lembro bem, com a proposta de querer fazer um MBA lá nos Estados Unidos. Na área de marketing? Não, na verdade eu ia fazer um MBA de gestão empresarial, né? Só que para fazer um MBA nos Estados Unidos não é a mesma pegada de fazer um MBA no Brasil. Você quer fazer um MBA aqui no Brasil, eu vou lá na FGV,
me inscrevo, pago, tô dentro. Lá nos Estados Unidos, não. Para fazer o MBA, você precisa se inscrever, fazer um teste, tipo um vestibular. Se você conseguir nota nesse teste, aí sim você consegue se inscrever. Ainda tem que pagar caro. Naquela época, lá o meu curso de MBA, isso era 2008, 2009, né? Era algo em torno de $40 mil o programa do MBA. Numa boa universidade. Então, a universidade de nível Harvard era coisa de $100 mil na época. Entendeu? E aí eu fui para fazer isso na Universidade de Houston, né? Que é a cidade onde minha mãe mora. Eu até nasci lá. E aí, nessa época eu fui mudar nos Estados Unidos, fui pra lá e tal, enfim. Acabou que eu não vi nesse MBA, porque eu até comecei a estudar, mas eu tinha acabado de sair da faculdade aqui. Eu formei aqui em 2007. Então eu já estava com quase 2 anos de formado. Fui pra casa da minha mãe nos Estados Unidos. Eu vou ficar morando na casa da minha mãe com 22 anos de idade, né? Você tá naquela idade que quero desbravar o mundo, quero tocar minha vida. E aí eu comecei a estudar, só que ao mesmo tempo eu tinha que trabalhar, porque Houston tem uma estrutura de cidade muito parecida com Brasília, que é tudo longe, você não faz nada sem carro. Então, cara, eu tinha que trabalhar, tocar minha vida, criar o meu espaço, né? E nessa, comecei a estudar, mas aí fui enveredar pro trabalho e acabei indo trabalhar na maior empresa de varejo de tênis do mundo. Uma empresa chamada Tênis Express. De tênis? Tudo de tênis. Tudo do Roger Federer, do Guga, essa galera toda. Do Nadal. E aí eu fui trabalhar fazendo marketing para eles. Eu comecei a criar conteúdo online para eles, isso em 2008, né? 2007, 2008, E aí comecei a criar umas coisas que, cara, a gente fez um projeto lá de review de produtos para colocar dentro do site. Todos os caras vendiam raquete, vendiam tênis. Eu fazia mais review de raquete, que era o forte, né? Então aí levavam uns caras que eram profissionais para jogar tênis numa quadra lá, filmavam eles batendo, aí eles davam o testemunho deles do produto e tudo mais. Cara, assim foi uma brincadeira que a gente conseguiu aumentar 300% nas vendas pelo site. Entendeu? Perdão, 300 não, 30%, perdão, exagerei. 300% que ingressa era o mercado solar, né? É só um zero. Só um zero. E aí nessa brincadeira, então eu fui desenvolver minha vida profissional. Aí depois a minha esposa, que na época era minha namorada, mudou para os Estados Unidos também, aí que zerou qualquer possibilidade de estudar. Aí acabou que o MBA foi a vida, entendeu? E nesse trajeto, depois eu fui trabalhar com produção de vídeo pro cara que era o cara que mais vendia DVDs de artes marciais no mundo. Tipo assim, tênis, artes marciais. O nome dele era Bambam, artes marciais, ele tinha uma academia, né? E aí ele tinha uma empresa de produção de vídeo de artes marciais chamada Fighting Strong. E aí essa empresa, o que ele fazia? Ele contratava uns tailandeses lá aleatórios, né? Esses caras iam para as escolas tradicionais de Muay Thai lá na Tailândia, pegava lá, filmava uma semana lá, depois mandava os vídeos todos para ele, eu editava tudo, montava o DVD, aí ele vendia tudo online. E depois a gente começou a levar a cara do Brasil, que era especialista em MMA, que era especialista em jiu-jitsu. Igual, pegou o cara que era o técnico de jiu-jitsu do Anderson Silva para ir filmar lá. Pegou um cara que era lutador, o Cyborg, já ouviu falar? Sim. Então, pegou o Cyborg e foi lá, e a gente foi filmando e foi lançando esses DVDs. E aí, no meados de 2010, o meu cunhado, né, que mora aqui em Uberlândia, né, lá em Minas Gerais, aqui em Minas Gerais, ele trabalhava no Grupo Algar. O Grupo Algar, que é Telecom, que ela é de Uberlândia, né? E o meu cunhado é aquele cara meio gênio, professor Pardal, e ele trabalhava no laboratório de desenvolvimento de novas tecnologias dentro do Grupo Algar. E tinha uma conversa lá dentro que eles queriam trabalhar com energia solar para alimentar as torres de transmissão e tudo mais. E aí meu cunhado falou assim, ele viu uma oportunidade, né? Aí ele virou pro pai dele, meu sogro, e falou assim, pai, vamos fabricar essas placas solares e vamos vender para eles? Aí meu sogro, vamos, como é que faz isso? Meu sogro empurrava, né, incentivava. Mas meu sogro, a carreira dele, ele era funcionário do Banco do Brasil, já foi gerente, já foi caixa, já rodou as funções do banco. E além disso era fazendeiro, né, que aliás ele até hoje, toca a fazenda dele lá. E foi incentivando meu cunhado, não, beleza, vamos fazer. E aí, a gente estava nos Estados Unidos, era um momento pós aquela crise de 2008 nos Estados Unidos, sim, então assim, não estava nada excelente, não estava ruim, mas também não estava nada excelente, né? E aí começou essa conversa, vamos abrir empresa de energia solar no Brasil, tal, não sei o quê. Aí eu e minha esposa, a gente estava para ganhar nosso primeiro filho. E aí falou, vamos voltar pro Brasil então, que aí tem rede de apoio e tal, facilita a nossa vida. Bom, aí a gente voltou pro Brasil, né? E logo que eu voltei, já estava nesse ambiente, eles já estavam acelerando essa coisa da fábrica de painéis solares. E aí meu cunhado, eu falei, né? Ele criou tudo. Ele criou
um maquinário de produção, ele fez a engenharia reversa de como fabricava módulo, e enfim, chegou na prototipagem até que chegou no ponto que a gente tinha maquinário pronto, protótipo pronto, vamos começar a produzir. E aí começamos a fabricar módulo. E aí logo que a gente começou a fabricar esses módulos, né, aí fui aprender sobre energia, porque eu era aquele cara que eu tinha medo de trocar uma lâmpada, que vai tomar um choque, né, bundão. E aprendia o processo de produção, tudo mais, aí beleza, assim que a gente consolidou ali a produção, eu fui atrás, essa vez de planejamento de marca comercial, então acabei assumindo a parte comercial do negócio. E aí fui atrás, o que tem de energia solar no Brasil? Aí na época apareceu um evento lá em Porto Alegre, na Fiergs. Aí era um evento que tinha lá um batalhão de europeu querendo vender as tecnologias deles aqui no Brasil, e meia dúzia de gato pingado ali de curioso. Inclusive foi lá que eu conheci o Sawaya da AB Solar, primeira vez, o primeiro contato que eu tive com a AB Solar foi nesse evento. E aí, né, como todo evento, vai juntando aquelas rodinhas, o pessoal vai conversando ali e tal. Eu, como bom mineiro, né, eu escuto mais do que eu falo. Aí cheguei lá nessas rodas, formou uma rodinha lá, e tô lá escutando o pessoal falando e tal. Aí de repente, eu tenho uma fábrica de módulos fotovoltaicos lá em Frutal, Minas Gerais. Aí todo mundo, hã? Como assim, velho? Uma fábrica de módulos aqui no Brasil? Frutal? Onde que é isso? Então, tem. Como é que chama essa empresa? É só o Brasil. Então. Mas como? Onde vocês fabricam? Como é que... Célula, montagem, tudo? Como é que é isso? Eu expliquei. A gente importa as células, faz a montagem aqui, tem um maquinário, tudo isso aqui. Mas vocês têm escala? Quanto que vocês fabricam? A gente fabrica aí na casa de uns 10 módulos por dia, né, tal. Aí eles, 10 módulos? Vocês não dá... Como é que paga? Não dá conta. 10 módulos tem volume. Mentira, né? Porque a gente fazia 3 módulos se fizesse um por turno. Então, um de manhã, uma tarde, uma noite, você fazia 3 por dia. Mas eu pus 10 pra... Pelo menos dá um volume, né? Um valor, né? Agregar um valor no produto. Mas aí, assim, resumo da história, a gente entendeu que fabricar módulos no Brasil era furada, né? E aí eu voltei com essa informação pro meu sócio, falei, gente, como vai virar? Isso em 2011. Isso já estava em 2012 para 13. Né, que a gente já tava... E aí o que a gente fez? A gente tinha comprado um bocado de insumo, né? Então a gente acabou de fabricar tudo que a gente tinha. A gente tinha 3 modelos de módulo. Módulo de 65 watts, que era um módulo pequenininho, um de 150 watts e um de 250 watts, né? Então a gente deve ter chegado a produzir algo em torno de uns 300 kW de módulo. E aí vendemos tudo. Aí assim que eu voltei, né, a gente entrou no consenso. Como que tá esses módulos hoje? Tá rodando bonitinho, você acredita? Na casa do meu sogro tá rodando esses módulos hoje. E aí a gente fez um reposicionamento da empresa, né? A ESSOL Brasil acabou virando uma consultora de energias renováveis. Ou seja, a gente saiu da indústria e virou um varejo, né? Só que naquela época não existia o termo integrador. Então a gente se auto-intitulou consultores de energias renováveis, né? E aí começamos a entender como é que era essa dinâmica. Eu brinco, né, que era para a ESSOL ter virado a AlSol, né? Porque a proposta dela era fabricar módulo para vender para o Grupo Algar. Isso. E depois o Gustavo Malagoli, lá de Uberlândia, ele tinha criado a Econova, né? E ele, com toda a expertise que ele tem internacional, pré-mercado brasileiro, ele chegou, montou a empresa dele, foi rodando, e aí, obviamente, tinha alguns anos a mais de expertise que a gente, tem uma empresa bacana que acabou virando ao som. Gilberto, muito legal saber essa jornada, né? E eu não considero, talvez, o não sucesso da empresa com o seu sucesso pessoal. Porque, cara, não dar certo é um sucesso nosso também, pra gente saber, pra gente poder pivotar o negócio e saber para qual caminho seguir. Né? Então, assim, enxergar as oportunidades do mercado é muito importante, mas além disso, é executar e ver se ela vai dar certo. E você foi lá, fez o negócio acontecer, pivotou muito rápido. E aí eu percebi o seguinte, ó, você já atuou em todas as camadas do mercado. Então, você fabricante, já foi o fabricante, hoje você está representando uma empresa, né, com várias soluções, inversores, baterias, enfim, já foi o consultor, o integrador. E eu acredito que em cada momento do mercado, independente da camada, você viveu um desafio. Com certeza. Hoje a gente está vivendo um desafio que está mais voltado para o integrador. Sim. E SolarView, enxergando essa oportunidade, desenvolve um Smart Meter, né, que já é uma solução talvez conhecida universalmente, né, como você trabalha numa multinacional.
que você enxerga mediante isso? É o caminho, né? Realmente fazer parceria com a SolarView, com a Solax? Como que você enxerga isso para poder trazer mais negócio? Eu enxergo da seguinte maneira, a gente, é o que você falou, a gente precisa enxergar o ambiente para entender qual vai ser a ação que a gente vai tomar, né? Igual, por exemplo, eu lá no meu momento de fabricante de módulo fotovoltaico, eu entendi que fabricar módulo não fazia o menor sentido, porque além de ter tido aquele feedback da escala, tudo, tinha a questão do custo e da concorrência. Naquela época eu estava fabricando os módulos comerciais, né, que a gente instalava em telhado, em residência, eram de 250 watts. Para mim comprar um módulo desse importado, ele custava R$750, na época era o da Ingrid Solar. Se fosse para mim, o nosso módulo de produção nacional, de custo, era R$1.100. Então, para mim ganhar um dinheirinho nele, eu tinha que vender por quase 1.500. Entendeu? Então, ali, a conta já não fechava. Então, ali, quando a gente fez o reposicionamento da empresa de indústria para varejo, a gente foi atrás de um fornecedor de inversor, foi aprender a trabalhar como que o varejo poderia trabalhar, né? Inclusive, eu me inspirei muito na época era a Econova, né? Que era a empresa do Gustavo, que foi a primeira empresa a conectar um sistema fotovoltaico na 482 lá em Uberlândia, né? Então, para minha sorte, a escola estava do meu lado, né? Então, a gente foi entendendo, foi aprendendo tudo. Nessa questão da tecnologia, que aqui entra a questão de tecnologia, né? Se a gente olhar para o sistema lá atrás, naquela época, eu gosto de fazer essa observação de mercado. Lá em 2014, 2015, a gente vendia um sistema fotovoltaico com margens na casa de 40% a 50% para ganhar dinheiro, né? Então, margem líquida, né? Margem bruta. Margem líquida dava uns 35%, 40%. E aí, a gente tinha um desafio que não... O produto ainda era uma incógnita. Esse negócio funciona? Isso vale a pena? Isso não é enganação? Ainda mais em Minas, né? Aí, você tinha outro ponto que era... Não existia financiamento naquela época. Então, o cara que investia no fotovoltaico, ele tá arrancando dinheiro do bolso. Ele deixava de comprar um carro para botar uma usina solar. Entendeu? Porque naquela época o quilowatt era R$10 o quilowatt. Entendeu? Entendi. Então, era diferente. 10.000 kW, né? R$10 o watt. Então era um ambiente totalmente desafiador, ou seja, a gente tinha que se virar, cara, e vendia. E aí depois daquilo, isso, tecnologia de inversor que não tinha nem monitoramento, tá? Se você quisesse monitoramento, você tinha que comprar uma plaquinha de comunicação ao lado, até que foi assim que surgiu a SolarView. Exatamente. Né? Então, assim, os inversores não tinham monitoramento, então você tinha que comprar uma placa ao lado, ou você comprava o monitoramento da SolarView, e as coisas aconteciam. Aí começou a vir a evolução da tecnologia do solar, né? Do lado dos inversores. Eu vou focar mais no lado de inversor, porque é onde de fato tem tecnologia agregada. Sim. Os módulos têm a tecnologia, mas no fim do dia eu considero o módulo commodity, entendeu? Tem gente que não acha, mas vai brigar sozinho, porque entendeu? E eu falo para quem já fabricou e para quem já trabalhou para uma fabricante também. E aí... E tá ligado ao mineral também, né? Que é o silício, ao alumínio. Exato. Na China tem mais de 3.000 fabricantes. Concordo com você, a gente não vai brigar. Não, a gente não. Então, depois de vir o inversor, depois os inversores começam a vir com o monitoramento, né? Em nível de string. E aí depois vem a tecnologia do microinversor, aonde a gente tem a evolução da eletrônica de potência, a compactação da tecnologia da eletrônica para poder fazer aquela mesma conversão CC-CA, né? Justo. Maximizar o CC através dos MPPTs e fazer a conversão CC-CA. E aí a gente tem a evolução do monitoramento, porque com o MLP a gente começa a ter um monitoramento em nível de módulo. Então você começa a ver o que cada módulo está performando, gerando e tudo mais. Depois do microinversor, começa a surgir os smart meters, né? Que aí agora, além de você monitorar a sua geração de energia, você começa a monitorar o consumo do seu cliente. E aí começa-se a criar o ambiente Smart Energy, né? Onde você tem acesso à informação de geração e consumo, e aí você começa a poder alinhar isso tecnologias como automação residencial, automação industrial, né? E isso vai criando um banco de dados. Quem soube aproveitar isso se destacou e muito no mercado, né? Não é a realidade do integrador.
E isso aconteceu mais para a área de indústria, né? O pessoal usa mais as informações. A informação tem valor. Eficiência né? energética. Eficiência energética. Isso entra com a questão de gestão. Tanto é que o cliente final residencial, geralmente ele funciona assim. Você monta uma usina fotovoltaica para ele vai acompanhar a geração, você que mexe com pós-venda, você vai falar se eu estou errado ou não. O cliente residencial, você monta a usina para ele vai acompanhar ali 1 mês, 2 meses, 3 meses. Lá pro 6º mês ele já larga. Aí talvez o integrador que é proativo, ele liga pro cara e fala assim, já deu 3, 4, 5, 6 meses, você tem que fazer uma limpeza da sua usina, né? Porque tem questão de manutenção e tal, tem integradores que se posicionam assim. Eu sempre posicionei, quando eu era integrador, eu sempre posicionei nessa de dar um pós-venda ali. A gente não fazia tanta limpeza de placa, mas acompanha essa geração tá entregando, aí sim a gente ofertava a limpeza dos módulos. Até mesmo, né, para ele não julgar a usina quando a performance baixar. Exato. O natural é baixar a performance com o tempo, se não fizer a manutenção preventiva. Isso é uma coisa natural, não é uma coisa que vai acontecer de forma esporádica. Não, vai acontecer. Exato. É um fato. É um fato. E o que você falou, assim, você está super correto e eu bato em cima disso também. Eu falava para os nossos clientes o seguinte, que muitas vezes a gente ia vender as usinas e aí eles falavam, mas eu ouvi falar que isso aqui não tem manutenção nenhuma, né? Eu falei, não tem manutenção nenhuma. A manutenção é baixa, entendeu? É pouca manutenção que você precisa fazer. É igual um carro. Um carro dura 20, 30 anos, se você cuidar dele. Se você ficar só metendo gasolina, só trocando óleo e água, uma hora vai dar ruim. A usina fotovoltaica é a mesma coisa, entendeu? Você tem que fazer manutenção preventiva ao longo do tempo pra você garantir essa performance aí de 10, 15, 20, 30 anos da usina, entendeu? E aí alguns clientes entenderam. Então, dando segmento na parte tecnológica. Então, a gente começou a ver os smart meters. Depois do smart meter, outra tecnologia que chegou... Eu tô seguindo a cronologia do mercado brasileiro, não vou levar para o mercado global não, para ficar mais fácil da gente entender. Aí depois chegaram os otimizadores de potência, né? Que aí você tem uma geração tão boa quanto a dos microinversores, porém numa outra tipologia, mas que também agrega bastante, né? E depois dos otimizadores, a gente deu uma estagnada na tecnologia dos inversores, né? A tecnologia da eletrônica de potência. E aí os otimizadores chegaram no Brasil em torno de 2017, 2018. Né? Tanto é que o primeiro Smart Meter que chegou no Brasil foi o da Frondes. Não sei se você lembra disso. Sim. Foi o da Frondes para o nosso mercado. Né? E aí depois a SolarView começou a trazer os de vocês. Já foi a primeira geração. A primeira geração já lançou em 2016 para 2017. Exatamente. Foi o lançamento da Intersolar 2017. É isso aí. Às vezes eu fico me perguntando, porque a dor do cliente não é a geração, a dor é o consumo. Sim. O fotovoltaico é um dos remédios. A eficiência energética é outro. A bateria talvez vai entrar. O próprio banco de capacitor para eliminar uma energia reativa ali é outro remédio, né? E qual que é, talvez, a ferramenta para você poder medir o tamanho dessa dor? É o Smart Meter. Totalmente. Então, na teoria, o Smart Meter teria que ter vindo antes da Revolução Solar. Até para dimensionar o sistema, né? E acabou que o Smart Meter nasceu de forma reativa, porque em algum momento precisou-se monitorar o consumo, e a SolarView traz essa tecnologia para o mercado. E, por incrível que pareça, Roger, o percentual de pessoas utilizando o Smart Meter hoje ainda é muito pequeno, né? Sim, o potencial, sim. Queria que você abrisse para a gente qual que é o percentual hoje de pessoas que aderiram a isso, estão preocupados com isso. Porque, por exemplo, o Gilberto fala com muita propriedade. O Gilberto conhece a fundo o que é um otimizador e tudo mais, mas tem muita gente no mercado que não sabe o que é. Sim. Né? É interessante, assim, essa cronologia que o Gilberto está trazendo ali, né? Eu vou aproveitar para elegar alguns pontos ali também. Primeiro, da veia empreendedora. Legal. Primeiro porque é o seguinte, Gilberto começou com a fábrica de módulos, foi pivotando, né, se tornando consultor energético, então percebendo ali os sinais do mercado e fazendo os ajustes necessários. E não foi diferente também para a PV Clean e para a SolarView, né? A ideia inicial era de venda lá dos equipamentos, né? Mudou o negócio da prestação de serviço, assim como da SolarView, que a ideia inicial, para quem não sabe, era desenvolver o primeiro inversor fotovoltaico nacional. E a gente chegou na mesma conclusão, assim, poxa, mas com quem que a gente vai concorrer nesse mercado, né?
E aí, dado esse cenário aí, vamos pivotar o projeto, olhando mais para a gestão da informação, outras possibilidades. Outra com relação a essa questão da evolução e da tecnologia, isso é como o Gilberto comentou no início ali. Lá para o início do mercado, a gente tinha uma situação em que energia fotovoltaica era algo totalmente desconhecido. Então o pessoal confundia muito ainda com a parte de aquecimento solar. Sim. Então, até hoje a gente ainda tem essas questões, né? Ainda mais em Minas Gerais, que é o berço da solar no Brasil, a gente pode dizer isso. O mineiro, pra quem sabe, tem um perfil mais desconfiado, né, uai? Ele fica meio com o pé atrás muitas vezes ali, principalmente esperando. Pô, o vizinho instalou? Ah, então parece que funciona mesmo. Como é que funciona Deixar isso? alguém fazer, né? Deixar alguém fazer primeiro. Então vai lá na frente da fila. E aí, dada essa evolução do mercado, o que a gente percebe, né? Muitas vezes uma solução ela vai surgir por necessidade. Então eu acho que é muito o caso aqui, que primeiro vem a dor para depois vir o remédio, né? O ideal seria já considerar, por exemplo, para o próprio dimensionamento, acompanhar lá qual que é o perfil de carga, como é que esse cliente tem um comportamento de consumo ao longo do tempo para levar a melhor solução. E é muito interessante, eu não sabia dessa história, viu, Gilberto? Dessa de você se posicionar naquela época como consultor energético, consultor de soluções renováveis, né? Porque não tinha essa visão do integrador ainda. E hoje eu vejo que o mercado ele volta para o início desse aspecto. Não é? Então, assim, porque vocês começaram exatamente o ideal da coisa. É a mesma lógica aqui para o Smart Meter. O ideal é você sempre utilizar. Hoje eu diria que, assim, das instalações, o pessoal considera talvez 5 a 10%, né, para todas as instalações, considerando alguma forma de medição do consumo de energia. Hoje a SolarView viabiliza isso através da integração com todas as concessionárias do Brasil. Então já faz o download automático das faturas para fazer o balanço energético. É uma forma de fazer. E dando mais um passo para ter algo totalmente detalhado, é através do monitoramento em tempo real. Então o que a gente percebe hoje? Em um cenário onde o híbrido chega forte, onde a Solax está capacitando o mercado fotovoltaico para abrir os olhos para todo esse potencial, né? A gente tem a necessidade, com certeza, aqui, do Smart Meter para utilização, porque como eu vou fazer o dimensionamento no banco de baterias, do híbrido, sem conhecer o perfil de consumo? E outras questões também que são muito atuais dentro do mercado, quando a gente está falando de inversão de fluxo de potência, precisa fazer um monitoramento da rede da concessionária, para o controle de exportação de energia, ter essa flexibilidade também. Se conversa muito próximo com o ICTO também, né, no final das contas. Então, eu entendo que hoje, mais do que nunca, o monitoramento do consumo não é apenas uma necessidade, é algo que está cada vez mais latente e também é uma oportunidade, que dali vem solucionar problemas de pós-venda e viabilizar mais negócios. Cara, eu acho que o Smart Meter, eu acho que o melhor cliente para vender o Smart Meter é o mineiro, né? Porque como ele é desconfiado, velho, você bota o Smart Meter na casa dele e fala assim, agora afere o medidor da CMI, que Será você que tá tá batendo, se não tá. Gilberto, eu tenho uma pergunta para te fazer. Essa aqui é a pergunta de milhões, para todo mundo que está acompanhando ali, ó. Qual que é a tendência do mercado? Se a gente puder falar assim, ó, o que vai acontecer com o nosso mercado, aonde que a gente precisa se preparar, pode falar um monte de consultor energético, o que o cara precisa estudar, saber, com todo esse histórico que você tem, com toda essa base que você viveu, cresceu profissionalmente, o que você pode trazer para o futuro aqui para a gente? Você vai ser agora o cartomante do mercado solar. Lógico, Cristal. Mentalizei. Cara, eu acho que o Roger já bateu a resposta ali. O profissional da energia solar, ele precisa deixar de ser o entregador solar e virar o consultor de energia. O que é o entregador? Não é integrador, é entregador solar. O entregador solar é o Rappi Solar, Uber Solar, iFood Solar, né? É o cara que pega a fatura de energia do cliente. Ele não se dá nem o trabalho de fazer conta. Ele vai lá no distribuidor de equipamento e fala, precisa atender esse cliente aqui. Qual que é o seu kit que atende esse cara? Aí o distribuidor quer vender, fala, esse aqui, ó, pode pegar. Ele pega o kit, fala assim, aí ele vai lá no mercado e fala assim, projeto fotovoltaico. Aí ele acha um miserável lá que vende por 50 conto, 100 conto, mais a RT, né, o projeto. Aí contrata esse cara, o cara vai lá, homologa o projeto, faz. Aí esse entregador, ele vai, contrata terceiriza o serviço de instalação, paga lá 60, 80 reais por placa. No fim da instalação, se ele ganhou R$1.000, R$1.500, R$2.000, ele tá feliz da vida, né? Não emite nota, não tem estrutura, tá ganhando dinheirinho dele. Só que esse cara tá falando de acabar. Porque é o seguinte, a gente tem um cenário que
Primeiro, inversão de fluxo, que começa a acabar com a possibilidade de injeção de energia na rede. Acaba aquela beleza que era você instalar uma usina fotovoltaica na sua casa, na sua chácara e jogar energia pro apartamento da sua filha, do seu filho, do papagaio, do cachorro. Acabou, né? O consumo remoto acabou. E aí entra, além da inversão de fluxo, entra a Lei 14.300, que começa a taxar o FIBE, né? E aí, hoje, nesse ano de 2025, a gente está aí, começa uma taxação de 45% do FIBE. Então, começou lá no primeiro ano com 15%, segundo ano com 30%, e vai subindo 15% Passa ao ano. rápido, né? Passa rápido. Já foram Olha 3 só, anos. Estamos indo para o terceiro ano. Agora, então, indo para 45% do FIBE. E aí, injetar energia na rede começa a deixar de fazer sentido. Vai ficar pagando pedágio para concessionária, sendo que eu sequer posso jogar energia lá para o meu apartamento. Às vezes, no meu caso, eu tenho um escritório em Uberlândia, né? Eu tenho uma usina lá que eu gero energia e jogo para o meu apartamento, né? Onde eu moro no apartamento. E tá tudo bem. Mas agora você não pode fazer isso mais, né? E aí, isso é uma coisa que a gente costuma falar muito nos treinamentos da Solax. O Brasil não inventa nada. Ele só replica o que já acontece lá fora. Lá fora, você já não pode injetar energia na rede já faz muito tempo, né? São regulações diferentes, né? Então, lá fora tem muito o feed-in tariff, né? Que é onde você injeta energia na rede e é pago para isso. E aqui no Brasil é o net metering, onde você tem um sistema de compensação. A rede funciona como se fosse uma poupança, né? Você injeta um, tirava um. Agora você tem um deságio nesse retorno. E aí, a bateria faz mais sentido do que nunca. Entendeu? Então, o segredo para quem está nesse mercado é o seguinte. Primeiro, deixa de ser um entregador. Que se você pensa que você vai sobreviver só instalando usina fotovoltaica, aproveita seus últimos momentos de vida, porque isso vai acabar. A dica que eu dou vai atrás de capacitação, vai atrás de estudar até um pouco de gestão também, porque para saber, você vai posicionar a sua empresa como? Porque quem faz tudo não faz nada, né? É o famoso pato. Não anda, não nada e não voa, entendeu? Então, se posicionar. Eu quero ser um profissional de pós-venda. Eu quero ser um profissional de eficiência energética. Eu quero ser um profissional de sistema de armazenamento. Eu quero ser um profissional de mobilidade elétrica. Acha o seu nicho, se especializa e vai. Mercado vai acabar? De jeito nenhum. Legal. Eu gosto de contar uma história que o pessoal não entende. O fato de eu ter morado em Houston abriu meus olhos para isso. O pessoal não saca, mas a commodity mais consumida do mundo é energia e comida. E sem energia você não faz comida. Então, a gente acaba caindo em energia. Além disso, a gente está passando por um processo global de eletrificação. Tudo hoje é elétrico. Você está assistindo a gente no seu computador, no seu celular, no seu tablet. Seu relógio, seu óculos. Seu carro, seu fogão, tudo passa sua vassoura, né? Seu forno. Tudo é. Tudo. Anel. Eu uso um anel que, por exemplo, carrega na tomada. Dá choque? Não, de jeito nenhum. Aí. Faz um corte disso aí. Porra. Vai dar choque, né? É elétrico, porra. Como é que homem? Faz o corte, depois você manda essa aí. Vai que é uma anel da patroa, né? A aliança agora é elétrica. Onde é que você tá? Não sei. Dá o choque, né? É uma boa isso aí. Localização. Cara, mas aqui é treino deve ser um rastreador mesmo. Que ela fica falando assim, leva o anel. Ela te deu de presente? Pronto! Aí, ó. Tá. É isso, dá explicado. Daqui a pouco é pra monitorar minha saúde, tá explicado. Não, com certeza. Ela te monitora a saúde de longe. Ela sabe como é que tá minha saúde, né? Mas vamos lá. Então, cara, a gente tá nesse processo de transição elétrica. Então, tudo é elétrico. Então,
O integrador que não se posicionar, não saber o caminho que ele quer seguir, vai ficar sambando em cima desse jazz que agora é o mercado, que é muito mais complexo do que um simples sambinha de ir lá e montar uma usina fotovoltaica. E outra coisa é o seguinte, agora vamos olhar para o nosso mercado. Eu já falei que o Brasil não cria nada, né? Ele só replica o que já acontece fora do mundo. Mas olha para o nosso ambiente. A gente tem um ambiente no Brasil que é o seguinte, sabia que hoje o terceiro maior consumidor de energia no Brasil são as perdas de energia nas redes de transmissão? 13%, é isso? Transmissão? Eu não sei o percentual de cabeça, mas eu sei que é o terceiro maior consumidor de energia. Então, o maior é a indústria, depois a residência, depois as perdas. 13% da nossa tarifa é paga por perda. Pois é. E aí é o seguinte, o motivo dessas perdas é justamente uma deficiência da qualidade da infraestrutura, né? E também o fato de a geração ser muito longe do ponto de consumo. Então, traz outro ponto que é o seguinte, a evolução de uma eficiência energética enquanto sociedade é a geração distribuída. É trazer a geração para perto do consumo. E se a gente olhar para o Brasil é uma potência em geração de energia. Tá? A gente é a maior potência hidrelétrica do mundo. Se brincar, nós somos a maior potência de gás natural do mundo também, de geração a carvão, geração a gás, das termoelétricas. E temos o potencial de ser a maior geração solar do mundo também. Hoje nós estamos ali na 6ª posição, mais ou menos, né? E a maneira mais barata hoje de gerar energia é a solar. E também a maneira mais democrática. E é justamente através da solar que é possível trazer essa geração de energia para perto do consumo. Só que a gente tem um grande desafio, porque todas as renováveis, principalmente a eólica e a solar, elas são fontes de energias intermitentes. Então, ela não é constante, né? Então, depende do dia de radiação e também não dura o dia inteiro, né? Apesar que, hoje, o horário de pico, né, do consumo de energia, ele migrou. Antigamente, a gente tinha o horário de pico de consumo na parte da noite, quando todo mundo saía do trabalho e ia para casa. Ligando chuveiros. Exato. Isso migrou para o horário de trabalho. E é justamente a hora que a gente tem sol. Tanto é que eu estava conversando com alguns técnicos da CEMIG, eles falaram que eles têm uma deficiência de energia no horário durante o dia. Então o solar vem para complementar isso. O problema é você ter solar em locais totalmente fora dos centros de consumo e aí gera a inversão de fluxo. Igual, por exemplo, o Norte de Minas, que é saturado de grandes usinas solares. Esse consumo não está lá, entendeu? Então é aí que nasce uma inversão de fluxo, por exemplo. Que entra no mesmo problema, você comentou da transmissão, né? Uma geração muito distante dos centros urbanos. Exatamente. Então, para que a gente tenha uma eficiência e uma inteligência energética, a gente depende extremamente das baterias para armazenar essa energia que tem geração ao longo do dia, né? Para depois ela poder ser utilizada. E aí a gente enxerga o quão o mercado solar foi só a primeira porta, né? Porque destravou ali inúmeras oportunidades. A gente já está falando, por exemplo, de aluguel de bateria, né? Exato. Aonde que a gente falaria sobre isso no início do mercado? Isso. A gente já está falando de containers de bateria ao invés de grupo gerador, para, por exemplo, um show, um shopping. Então, já existe esse mercado. Sim. Isso não é uma coisa que vai acontecer, não, já está acontecendo. Matheus, pra você ter uma noção, hoje, se você... um supermercado que durante o horário de ponta, ele está no grupo A do horário de ponta, ele, para não pagar caro na energia, ele recorre ao grupo gerador. Se esse cara hoje resolve trocar o grupo gerador dele por uma bateria, essa conta já fecha. O prazo de payback dele são 5 anos. Não, e outra coisa, sem o custo operacional, por exemplo, de um diesel. Não, sem o custo operacional, seu custo do combustível, seu custo operacional e sem falar toda a vantagem ecológica, né? De ficar queimando diesel ali para gerar energia. Não, é incrível. Pessoal, o papo tá muito bom. Precisaremos, com certeza, de mais episódios, né? Pra gente poder trazer aqui toda essa bagagem que Gilberto tem. Mas precisamos finalizar, né? Mais um Suncast. Eu vou passar a bola para vocês fazerem as considerações finais. Gilberto, se quiser sortear um investidor híbrido, tá? É agora o momento. Vai 10 uma vez. Mas já vou deixar aqui de imediato, né? Acompanhe aí, vou deixar aqui o @ do Gilberto, da Solax. Acompanhe as novidades. Acompanhem todas as inovações que a Solax tem contribuído para o mercado nacional. Tem destravado muito projeto, né?
Mas é isso. Conte aí conosco, tá, Gilberto? Um grande prazer, muito obrigado. E a bola tá contigo, Roger. Vamos lá, abraço para todo mundo que acompanhou até aqui. Aproveite aí para deixar os comentários também, caso tenha alguma dúvida, a gente está sempre acompanhando aí nas redes sociais. Siga a Solax aí no Instagram, PV Clean, SolarView também, para estar antenado nessas novidades, oportunidades. Inclusive tem muita capacitação rolando aí, então chance de treinamento, né, para você conseguir se especializar dentro desse mercado. Aproveitar também para agradecer demais a presença aí do nosso amigo Gilberto, e também todo o apoio que eles deram para a gente, né, para a SolarView, no desenvolvimento e integração do Grid Zero SolarView, que é essa nova versão do Smart Meter, com os inversores da Solax. Então a gente foi muito bem recebido lá na China, ficamos impressionados com a infraestrutura lá, né, o time de engenharia e tudo mais, e tudo que eles estão desenvolvendo também, tem muita novidade chegando aí no mercado fotovoltaico, e certamente a gente está aqui para conseguir contribuir, conseguir apoiar você, profissional do setor, para se posicionar de uma forma diferente, aproveitando essas oportunidades também. Então aí, a gente fala de migração no mercado livre, a gente fala de solução contra inversão de fluxo de potência, a gente fala de eficiência energética, eletromobilidade, então todo o mercado com muitas oportunidades. E é exatamente isso, o mercado não acabou, nem vai acabar, está só iniciando, tem um potencial gigantesco, e vamos fazer essa história acontecer, né, pessoal? Então um abraço a todo mundo aí, até a próxima. É isso aí. Obrigado, Matheus. Obrigado, Roger, pelo convite. Sempre uma honra estar com vocês. Vocês são queridos, grandes amigos. E é isso, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Fica o convite aqui para você que está assistindo a gente. A Solax, a gente está sempre promovendo treinamentos sobre os nossos produtos, sobre os inversores híbridos, sobre as baterias, sobre as oportunidades comerciais. A gente não foca só nas qualidades técnicas do produto. A gente procura trabalhar e desenvolver juntos com vocês também as oportunidades comerciais onde se aplicam as soluções da Solax. Então, segue o nosso Instagram aí, é o @SolaxPowerBrasil. Fica até uma dica, depois de entrar lá no Instagram, vai e mandar uma mensagem privada, escreve Solax, que aí tem um robozinho lá que ele vai te mandar vários links, inclusive para o nosso grupo de WhatsApp, que é super movimentado, e a gente está criando uma comunidade lá onde o pessoal se ajuda na hora de esclarecer dúvidas, aplicações dos nossos produtos. Então não perde essa oportunidade e vem com a gente para a gente transformar esse mercado, que nem eu falei, pelo menos mais uns 100 anos de mercado aí tem. Legal. Pessoal, muito obrigado para você que ficou até aqui, junto conosco, e nos vemos na próxima. Um abraço. Valeu!